pessoal, hoje então a gente vai conversar sobre Nix, aqui no Tempo dos Livros, né? A gente vai falar então sobre a quinta parte, que foi a última que a gente leu, né? E a quinta parte se chama Um Corpo para Cada Um de Nós e vai se passar nos tempos atuais, que é verão de 2011, né? Nessa quinta parte então, né? Acredito até que esse vídeo vai ser bem rápido, porque é uma parte que foi curta, não tem muitos acontecimentos, mas vamos lá. A gente começa então, inicialmente assim, bem meio sem gracinha, né? Como no início das outras partes também sempre é assim, né? O Nathan tem isso, né? Pelo menos nesse livro, que é o romance de estreia dele, né? Então a gente tem o Samuel falando com o ex-editor dele na época, né? Então ele tá ligando pro editor dele que tá na Disney, né? Então aí o editor dele fala que tá passando uma tropa, tocando uns instrumentos e tal. Disney, né, gente? Disney, onde tudo é mágico, enfim. Então aí ele tá tentando conversar com o editor dele, né, e tal, falando sobre o livro, que ele tá sem inspiração, enfim. Eu acho, na verdade, que ele tá pensando bem mesmo se ele vai escrever sobre a mãe dele ou não, né. Ainda tô muito curioso pra saber esse final, né, enfim. Então eles conversam, e aí o Samuel chega a uma conclusão que ele poderia ter feito escolhas certas na vida dele. Ele acha que ele fez a escolha errada, ou que as escolhas que ele fez não eram exatamente o que ele queria, né? Isso porque ele ainda sente falta da Bethany, né? Que é uma paixão dele de infância, que inclusive é irmã do amigo dele, do Bishop, né? Então eles são gêmeos, né? Então ele teve essa paixão quando ele conheceu o Bishop, né? Ele conheceu a irmã do Bishop, né? A Bethany, e se apaixonou por ela e tal. Então, assim, eu não sei dizer se é um amor mesmo, né? Pelo Samuel, a gente percebe que é um amor grande mesmo, ele realmente está apaixonado mesmo, né? Dá pra perceber isso. Mas pela Bethany, você sente que tem uma incerteza, sabe? Não tá certo. Ela fala que gosta dele e tal, né? Ela ri com ele, mas você não sente, tipo assim, poxa, ela realmente também está apaixonada por ele. Não parece que é recíproco, sabe? Parece que pra ela tá faltando alguma coisa, sabe? O Samuel, você vê que ele realmente está apaixonado, mas ela nem tanto, né? Mas enfim, essa parte aqui é interessante porque o Samuel a gente viu numa das outras partes, acho que na 3, se eu não me engano, que fala sobre a infância dele, que ele adorava aqueles livros-jogo, que é assim que chama, livro-jogo. Que é aquele livro que você vai ler na história, vai ler na história, vai ler na história, e chega um momento da história que você tem que decidir o que você gostaria de fazer, ou o que você gostaria que o personagem principal fizesse. Então você tem, tipo, porta A, porta B, número 1, número 2, né? Você sempre tem uma bifurcação no meio do caminho da história. Então você decide. Então, tipo, você tá lendo a história e tal, aí se você quer que o personagem faça isso, vá para a página tal. Se você quer que o personagem faça aquilo, vá para outra página, né? Então, acontece que nessa parte a gente participa do livro-jogo, né? Pela primeira vez, né? Eu nunca li nenhum livro assim, nunca encontrei nenhum livro que você pudesse decidir, tipo, aquele personagem faz isso, então eu vou lá pra página cento não sei quanto, né? Não, eu quero que ele vá pra porta esquerda, então eu vou pra página não sei quanto, sabe? Nunca achei nenhum livro disso, mas deve ser interessante, eu acho assim bem legal, né? Que você pode escolher, né? Mas eu provavelmente leria as duas partes, né? Tanto se eu for para a direita, quanto se eu for para a esquerda, se eu for para a porta A, para a porta B. E aqui nessa parte, a gente participa do livro-jogo que chama Você Pode Conquistar Essa Garota, uma aventura de múltipla escolha. Nesse livro-jogo, a gente é o próprio Samuel, o que às vezes fica um pouco estranho, porque se você é o Samuel, então no texto tem que estar escrito assim: você vai em tal lugar com a Bethany, você vai fazer aquilo. Só tem a parte no texto que escreve tipo assim: Samuel fez isso, Samuel fez aquilo. Então assim, se você é o Samuel e aqui está em terceira pessoa, fica muito estranho, fica parecendo que ao mesmo tempo que você está no livro-jogo, que você é o próprio Samuel, ao mesmo tempo que você está fora da aventura. Então assim, eu fiquei muito tipo, mas eu sou ou não sou Samuel, sabe? Realmente achei muito estranho essa parte do livro-jogo. Mas enfim, toda essa quinta parte, na verdade, é um livro-jogo, né? Começa ele falando com o editor, né, sobre o livro, que ele tá, tipo, meio sem inspiração, meio lá, meio cá, meio pedra, meio tijolo. Mas toda a parte 5 é um livro-jogo, né?
Então, assim, não tem muito o que contar. Então a gente começa com Samuel, ele ainda conversa com a Bethany, né? Ele manda e-mails e tal, então eles trocavam acho que cartas, mas aí depois eles começaram a trocar e-mails, né? Porque acho que foi mais rápido e tal, enfim, né? As cartas também foram acabando. E tem aquela coisa, né? Trocar carta é muito bom porque você sente, é isso que ele fala aqui, né? Que você sente como se a pessoa estivesse ali com você, sabe? Você sente que vai ter todo o trabalho de escrever aquela carta e tal. Porque e-mail é aquela coisa, né? Oi, tudo bom? Quem manda e envia, chega pra pessoa. Claro, vai muito mais rápido. Mas carta é uma coisa física, sabe? Tipo marcador de página, sabe? Então é uma coisa física, é como se realmente a pessoa estivesse com você, né? Então você sabe que a pessoa teve o trabalho de escrever carta, de enviar, de esperar 1, 2 semanas, dependendo dos lugares, né? Para poder chegar até você. E realmente, né? Escrever carta é uma maravilha, é uma delícia. Eu gostaria muito de trocar cartas com alguém. Enfim. E eles começam a trocar os e-mails e tal, pá, né? A Bethany vai para a escola vai para uma escola, né? A Juilliard, né? Que é uma escola de música, de teatro. E é engraçado aqui porque ele fala também que ele queria ir para essa escola, né? Ele fala disso. Acho que ele fala com a mãe dele, ou ele se matricula. Só que aí ele descobre que a Juilliard é uma escola de música e não uma escola de algo que ele gostaria de fazer, né? Porque ele não tem esse feeling da música, né? Acontece que depois de um tempo a Bethany para de mandar e-mails. Por quê? O Samuel escreveu um conto para uma revista, né? Ele tentava essa coisa de ser um escritor famoso porque ele queria ser escritor, né? E aí a gente tem aquela coisa de tipo, mas por que você quer ser escritor? Aí tem aquela resposta automática, porque eu gosto de escrever. No que não pode ser mentira, né? Porque não é mentira, mas enfim. Então ele escreveu um conto numa revista que o pessoal não gostou muito e tal, não deu em nada. Então e aí o editor dele falou tipo pra ele, né, dar uma coisa nessas histórias, sabe? Tipo, dar um tchan e tal. Ele tinha um assunto que é bem perigoso de comentar, né? Mas que ele acabou escrevendo sobre. É claro que ele não colocou o nome das pessoas certas, né? E esse conto é real porque aconteceu com ele, né? E o amigo, né? Então ele escreveu um conto e mandou para a revista. E esse conto é justamente sobre quem? Sobre a Bethany e o Bishop. Ele não usou os nomes deles, né? Que são amigos deles e tal, né? E ele ama a Bethany. Mas ele escreveu toda a história, né, do Bishop, o que ele fez e tal, né, com o nome de um outro personagem, né. Então, quando a Bethany leu esse conto, com certeza ela parou de mandar e-mails para ele, parou de mandar qualquer contato, e ele se sentiu mal, sabe? Ele ficou se pensando, será que ela leu mesmo? Agora ele sabe que ela leu, né. E aí, o que a gente descobre nesse conto, né? A gente descobre que o Bishop, né, na parte anterior, né, se eu não me engano, ele aprontava com o diretor e tal. Teve uma vez que ele foi parar na diretoria, aí meio que, tipo assim, abaixou a calça, se mostrou pro diretor e falou uma coisa, aí o diretor, tipo, mandou ele embora, tipo, não deteve ele, sabe, não deu uma detenção nem nada, nem expulsou, nem suspendeu nem nada. E a gente descobre que, na verdade, tudo que o Bishop fez, né, essa coisa dele ser valentão, essa coisa, né, dele ter brigado lá com o menino, de ter prendido ele, ter mijado em cima dele, né, e tal, que era o valentão da escola, e ter aprontado com o diretor, ele foi abusado pelo diretor. Pois é, gente, pois é, né. Eu também fiquei muito assim, nossa, eu jamais tinha ideia disso, jamais. Porque uma pessoa, ela é de um jeito, mas não quer dizer que só que ela sofreu na vida que ela era daquele jeito, entendeu? Nem todo mundo que sofreu trauma na vida é ruim, nem todo mundo que sofreu trauma na vida é fechado, sabe? Às vezes a pessoa nasceu daquele jeito e é daquele jeito, né? Às vezes a pessoa já é fechada por si, às vezes é uma pessoa que é muito extrovertida, tem outra que é muito introspectiva, e nem sempre é culpa de alguma coisa, né? E a gente quando conversou lá no grupo sobre essa parte, né, algumas pessoas falaram que, tipo, acho que teve uma que falou que, tipo assim, eu já tinha ideia de que ele
tinha acontecido alguma coisa do tipo que ele foi abusado e tal, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, engraçado, porque eu jamais imaginei, jamais, de forma alguma, porque eu achava que o bicho era daquele jeito, meio turrão, meio. Turrão não, né? Meio valentão e forte, porque ele era assim mesmo, sabe? E tal, né? A Bethany já é mais doce, enfim. Mas não que por ele ser abusado, por ele ter sido abusado pelo diretor, sabe? Que ele era daquele jeito, sabe? Que o trauma criou aquele tipo de pessoa, né? Então, enfim. E, além disso, a Bethany, depois de um tempo, manda um e-mail pro Samuel falando que o Bishop morreu na guerra. O que é trágico. Eu realmente fiquei tipo com o coração assim, ó, pedra. Então ele decide ir para Nova York, né? Ela chama ele porque vai ter tipo uma manifestação com os caixões e tal lá, né? E o corpo tá lá nos caixões, obviamente. Então ele decide ir e tal. Ele encontra a Bethany lá, só que quando ele encontra a Bethany no apartamento dela, descobre que ela está noiva. Pois é, não é mesmo? Ela está noiva mesmo. Então assim, não imaginava, né? Eu não imaginava, mas just happened, né? Aconteceu, só aconteceu. E tal. E ela parece bem mais feliz com o noivo dela do que com o Samuel, né? Apesar de que a gente sabe que ela tem ainda um pontinho, um apreço pelo Samuel ainda, um afeto, né? Que a gente não tem certeza do que é, se é realmente carinho só, amizade, ou se realmente ama ele, né? A Bethany é meio difícil de descobrir mesmo. E tal. Depois disso, a gente fica sabendo do Bishop quando ele se alista, né, no exército e tal também, né? Ele tinha parado de mandar mensagens sempre pro Samuel, né, de vez em quando. Ele mandava carta pra Bethany quando ele tinha se alistado e tal, para manter as relações, né, enfim, enquanto aquilo estava acontecendo e tal. E com o Samuel também, mas depois de um tempo ele parou. E a gente tem a história do Bishop quando se alista no exército, enfim, faz alguns amigos e tal. É muito engraçado os amigos dele e tal. Essa parte dele se alistar no exército é muito divertida realmente, né? Porque ele é brincalhão e tal, né? E ele era um atirador de elite, né? Então isso é muito interessante. Acho que combina com ele. E é engraçado que ele tem um amigo no exército que acho que conta, né, que gostava de uma garota e tal, não sei o que, e que tinha medo de morrer antes de falar pra ela o que ele sentia, né? Então, acontece que esse amigo dele morreu, né? E aí o bicho ficou pensando, tipo assim, poxa, ele ficou pensando no trauma dele passado, né? Ele achou que tinha superado aquilo, mas ele não superou. Inclusive, a gente descobre que acho que a melhor parte dessa história, assim, dessa quinta parte, é que o bicho é gay. Pois é. Ele é gay. Porque ele começa a ter certos sentimentos por homens, inclusive, e ele faz uns ataques homofóbicos também num carinha que é assumidamente gay no exército. Então tem esse, né, esse viés aí também. Enfim. Então ele pensa no trauma dele passado, dele ter sido abusado pelo diretor e tal, né? O diretor meio que usou ele, na verdade, né? Até encontrar um outro menino, enfim. Então ele fica nesse sentimento igual o amigo dele que morreu, do tipo, que ele precisa colocar isso pra fora. E que tem coisas que ele tem que dizer pra todas as pessoas que ou ele magoou ou que fizeram parte da vida dele. A irmã, o Samuel, até mesmo o Valentão, que ele mijou lá na escola, enfim, e tal. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve fazer uma carta, né? Uma carta para cada pessoa que marcou a vida dele e que merece palavras dele antes dele morrer. E ele resolve escrever uma carta para o Samuel, né? A primeira carta ele acha que tem que ser para o Samuel, tecnicamente. Então, ok, né? Ele escreve a carta para o Samuel e envia e tal. Aí, numa certa noite, né, eu acho que ele escuta um barulho, ele sai, acho que do alojamento onde ele está, e quando ele chega perto, uma bomba explode. Acabou. Gente, assim. Ai, meu coração
Bishop morreu, né? Tipo, voou pelos ares e tal. Essa carta chega para Bethany, só que a Bethany leu esta carta. E o que diz nesta carta? Essa carta, ela fala sobre o que ele fez. Lembra lá no início do livro? Acho que na terceira parte. O que eles fizeram no lago? O Bishop ficou se esfregando no Samuel tal, de forma sexual, claro, né? E o Samuel não estava entendendo, mas ele estava gostando porque era uma coisa do tipo, da idade mesmo, sabe? Chega a uma certa idade que você sente que os hormônios estão, né, tão fortes ali e tal. Então você fica pensando em sexo e essas coisas, mas às vezes você não sabe a palavra, você não entende o que é ou como fazer, enfim, essas coisas de adolescente, né, e tal, e vai. E aí nessa carta, o Bishop pede, ele explica para o Samuel umas certas coisas, né? Ele fala sobre aquele momento no lago, enfim, e tal, ok. E aí ele acha que ele foi arruinado, né? O Bishop, né, por ele ter sido abusado pelo diretor, e que ele arruinou o Samuel por esse momento no lago. Então ele pede, e ele sabe que o Samuel gosta da irmã dele, então ele pede para o Samuel ficar longe da irmã dele, deixar ela ali intacta, porque ela não precisa saber de nada disso, sabe? Que ela é uma pessoa doce, muito boa, e que ela não merece isso, que ela não merece ele, né? E aí, enfim, o que acontece? A Bethany, ela quer ter um momento ali com o Samuel, né? O noivo dela viajou para Londres, né? Então ele tá viajando a negócios, e ela quer ter um momento íntimo ali com o Samuel e tal. Inclusive ela fala que leu a carta e deu a carta pra ele, pro Samuel ler. E ela fala que tá esperando ele no quarto. E ela fala tipo, se você quiser ficar comigo, ótimo, beleza, eu tô aqui no quarto. Mas se você quiser ir embora também, eu vou entender. O Samuel não tinha entendido o que ela tinha falado, mas depois que ele leu a carta, que ele entendeu que o Bishop pediu pra ele ficar longe da irmã, enfim. E aí a gente fica nessa situação, né? Tipo assim, e aí? Ele vai pra Bethany ou ele não vai porque o bicho pediu, né? Ainda mais depois que ele morreu, né? E tal. Então assim, é um final triste, né? Igual a parte 4 sobre a Faith, né? É um final triste, é horrível, enfim. Ainda mais a parte que o bicho morreu, sabe? E tal, e aí ele conta, e aí a gente descobre esse passado dele, que eu nem sabia que isso tinha acontecido com ele, sabe? Mas que diretor, hein? Nossa, eu não vou nem xingar aqui, porque olha só. Mas olha, sinceramente eu tô acabado. Enfim, essa parte foi tão triste quanto a parte anterior, então, né, não sei o que esperar da próxima. Enfim, agora a gente vai ler. Mas espero que não seja tão triste, que eu tô abalado ainda, né? Mas é isso aí, gente. A gente então concluiu a quinta parte, né? Em breve a gente vai conversar sobre a sexta parte, ainda não sei do que se trata, né? Não sei se vai ser tempos atuais ou tempo antigo, enfim, né? O que vai acontecer. E a gente se encontra então no próximo vídeo do canal e até a próxima.